Olá, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua casa. Vamos ao estudo de número 12 do curso Creio e Pratico, que trata do breve catecismo de Westminster, que é adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. A pergunta de número 12 diz: que ato especial da providência de Deus exerceu para com o homem no seu estado em que foi criado? E os nossos teólogos do passado disseram que quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida com condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Quando nós lemos as Escrituras, nós lemos em Gênesis capítulo 1, que Deus fez a sua criação e viu que era tudo bom. Entretanto, quando Deus fez o homem à sua imagem e à sua própria semelhança espiritual, Deus então viu que era tudo muito bom. Gênesis 1, verso 31. Note que a relação entre Deus e os primeiros pais, Adão e Eva, era algo que era feito através de um pacto, era, portanto, algo pactual. E essa aliança que Deus fez, havia então como um contrato às partes, né? E Deus, de um lado, exigia obediência, mas do outro lado ele ofertava promessas eternas para a posteridade de Adão. Note que o descumprimento traria a condenação pela morte física, a morte espiritual e também a morte eterna, a separação de Deus. Em Romanos 10:5, o apóstolo Paulo diz: ora, Moisés escreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então a lei dizia, em resumo, faça isso e você vai estar fazendo o que Deus quer. Mas na medida em que você descumprir o que Deus quer, você vai ter as consequências, que será então a morte física, a morte espiritual e também a morte eterna. Então veja que essa relação pactual é muito bem descrita por um teólogo que geralmente estudamos em nosso seminário, Louis Berkhof. Berkhof diz que essa vida tinha as suas raízes numa aliança, exatamente como acontece na vida cristã nos dias de hoje. E aquela aliança é variadamente conhecida como aliança da natureza, aliança da vida, aliança edênica, se referindo ao Éden, ou a aliança das obras. Então, seja qual o nome que os teólogos estejam dando, o Louis Berkhof coloca os vários nomes que então esse assunto recebe. Então veja que a Bíblia vai admitir somente dois pactos. O primeiro pacto, que é feito com Adão e a sua posteridade, que é chamado de pacto das obras, que nós estamos estudando hoje, e também o pacto da graça, que é iniciado com Abraão, lá em Gênesis 12, quando Deus faz a ele uma nova aliança, uma vez que a de Adão havia sido quebrada, aonde ele vai prometer aquele que de fato iria resgatar o homem do seu pecado, que seria Jesus Cristo. Ele faria uma aliança com Abraão e a sua posteridade. É por isso que Deus o chamou, para mostrar que ele era um homem muito especial, e a Bíblia o chama de pai da fé, amigo de Deus, pai dos crentes, não é? Aquele que está lá no Hades, com as chaves do Hades, não é? Então a Bíblia dá à margem algumas alusões a Abraão. Quais as referências que os nossos teólogos de Westminster usaram para reforçar esse pensamento no pacto das obras? Como Deus criou os primeiros pais,
fazendo um pacto de vida numa condição de perfeita obediência, proibindo-lhe que comesse somente da árvore do bem e do mal, sob pena de morte, mas pudesse fazer todas as outras coisas. Quais as referências que a gente tem? A primeira referência dos nossos teólogos do passado é Gênesis, aliás, é Gálatas 3,12, quando o apóstolo Paulo escreve a igreja da Galácia, que era uma região, uma província romana, e Paulo então diz a eles: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Veja que ele repete o texto que nós lemos de Romanos 10:5. E Paulo está mostrando que a lei ela não procede da fé. Então, a ideia é que não precisamos crer na lei de Deus, precisamos crer em Deus. Mas a lei ela é alguma coisa, apenas uma escrita. Nós precisamos crer naquele que fez a escrita, que é o nosso Deus. Então, o que o nosso Deus diz sobre essa lei, aquele que observar os preceitos dessa lei, por eles ou por estes preceitos ela vai viver. Ou esses princípios, né? Preceito significa princípios, por eles você vai viver. O segundo texto está em Gênesis, capítulo 2, versos 15 a 17, quando Deus diz: então o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Éden significa jardim das delícias, né? E o colocou ali, como diz Gênesis, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você poderá ou você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Qual é a condição das pessoas hoje sem terem um encontro com Jesus Cristo? Existem duas coisas muito importantes nesse assunto. Primeiro, se Deus dá as orientações, nós devemos cumpri-las. Esse texto de Gênesis nos mostra que os nossos primeiros pais não cumpriram aquilo que lhes foi ordenado no pacto das obras. E aquilo que Gênesis capítulo 3 também, que nós vamos ver mais à frente, vai tratar, vai ser exatamente a queda do homem, a consequência deles também não terem guardado. Por isso que é importante nós, quando falamos que Deus é um Deus santo, Ele deseja que as pessoas sejam santas, isso não é brincadeira, porque na verdade Deus exige a sua santidade. O apóstolo Pedro repete um texto do Levítico, por exemplo, e ele diz então: ser-me-eis santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, Paulo, por exemplo, escreve também aos Tessalonicenses, ele diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, quando Deus dá um princípio, um preceito, Deus quer que esse princípio seja cumprido. Que Deus o abençoe e que Deus o ajude a guardar os preceitos, para que você não caia no erro dos primeiros pais. Mas se você cometeu algum erro, Deus mandou o seu Filho Jesus para ser ele o meio, a propiciação pelos nossos pecados. Entregue o seu coração então a Jesus. Confie no Senhor. Que o Senhor o abençoe e guarde. Amém.